Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e eu vou resolver com vocês nessa videoaula alguns exercícios que envolvem o conceito de fração, de razão e de porcentagem. Vamos nessa, que o tempo é precioso. O contexto é o seguinte: nós temos uma refeição que é formada por 400 quilocalorias de carboidratos, 150 quilocalorias de proteínas e 90 quilocalorias de lipídios. E o exercício está pedindo a razão entre a quantidade de quilocalorias referentes aos carboidratos e a quantidade total de quilocalorias. A razão nada mais é do que uma comparação entre duas grandezas que podem ser iguais, diferentes, ou uma comparação entre dois números. Nesse caso aí, o que nós temos que comparar? Nós temos que comparar a quantidade de quilocalorias referentes aos carboidratos com a quantidade de quilocalorias total da refeição, nessa ordem. E como a gente faz isso? Usando o conceito de fração. Então, no item A, a gente vai fazer assim, nós vamos usar a fração para representar essa razão. Então aqui no caso, nós vamos usar na fração, lá no numerador, a quantidade de quilocalorias dos carboidratos. E lá no denominador, o número total de quilocalorias. Mas qual que é esse número total? 400, com 150, 550, mais 90, 640 quilocalorias. Então a gente está trabalhando com essa comparação. Vamos simplificar essa fração que nós podemos? Então, se eu dividir por 40 o numerador e o denominador, eu vou obter uma outra fração equivalente a essa primeira que representa o mesmo número. Simplificando tanto o numerador quanto o denominador por 40, a gente obtém 10 sobre 16. Mas eu ainda posso simplificar essa expressão. 10 eu posso dividir por 2, porque é um número par, 16 também. 10 dividido por 2 dá 5, e 16 dividido por 2 dá 8. Em outras palavras, a razão entre a quantidade de quilocalorias dos carboidratos e a quantidade total de quilocalorias da refeição corresponde a 5/8, ou é 5/8. O que significa isso? Significa que em cada 8 quilocalorias na refeição toda, 5 é referente aos carboidratos. No item B, para calcular a taxa percentual da quantidade de quilocalorias referentes aos carboidratos em relação à quantidade total de quilocalorias da refeição. É outra maneira de se obter uma comparação. Para calcular essa taxa percentual ou porcentagem da quantidade de quilocalorias referente aos carboidratos, a gente pode considerar os 5/8 que a gente obteve ali na razão no item A e fazer a divisão. Eu não tenho como dividir, coloco 0,50 agora tem, 6 vezes 8, 48, para 52. Eu já coloquei a vírgula aqui, então posso colocar o zero aqui, 8 vezes 12, 16, para 24. E 8 vezes 5 vai dar 40, para 40 nada. Em outras palavras, aqueles 5/8 da razão ali, que já é uma comparação entre a quantidade de quilocalorias fornecidas pelo carboidrato e a quantidade total de quilocalorias, isso resulta em 625 milésimos, porque mesmo essa ordem aqui é dos décimos, essa segunda é dos centésimos e a última ali é dos milésimos. Só que quando a gente trabalha com porcentagem, nós sempre estamos interessados em descrever os centésimos, ou seja, a vírgula ela vai ter que estar aqui, ó, entre o 2 e o 5. Em outras palavras, quando eu faço esse reposicionamento da vírgula aqui para cá, então eu tenho que compensar isso com o símbolo de porcentagem. Quando a gente considera 625 milésimos, nós podemos enxergar isso de várias maneiras. Do mesmo modo que eu acabei de falar,
625 milésimos, eu poderia dizer 62 centésimos e 5 milésimos. Eu ainda poderia dizer 6 décimos, 2 centésimos e 5 milésimos. São todas maneiras de se analisar o mesmo número. No entanto, quando a gente trabalha com porcentagem, nós estamos observando o número através de seus centésimos. Quantos centésimos tem aquele número? Bom, a gente repara aqui que tem 62 centésimos mais 5 milésimos, ou seja, mais a metade do outro centésimo. Então a gente escreve 62,5%, porque justamente 625 milésimos correspondem a 62 centésimos mais 5 milésimos, ou meio por cento. Resumindo nesse exercício, a gente fez primeiro uma comparação entre a quantidade de quilocalorias associadas aos carboidratos e a quantidade total de quilocalorias da refeição, colocando essas duas quantidades ali na fração. No numerador, quantidade de quilocalorias dos carboidratos. No denominador, quantidade de quilocalorias totais da refeição. Fizemos algumas simplificações e chegamos nos 5/8. Isso quer dizer, em termos de razão, que a cada 8 quilocalorias da refeição, 5 quilocalorias seriam provenientes ou são provenientes dos carboidratos. Quando a gente quer trabalhar com porcentagem, ou seja, representar a quantidade de carboidratos em termos percentuais ou usando taxas percentuais, a gente está também fazendo um tipo de comparação, mas só que a gente vai usar os centésimos. Ora, a gente compara como? De novo, usa a fração, que vai chegar nos 5/8. Mas se a gente dividir os 5 por 8 para descobrir quantos centésimos nós temos ali dentro daquele número, nós vamos reparar que nós temos 625 milésimos. Em outras palavras, 62 centésimos e meio. Quando a gente desloca a vírgula 2 ordens para a direita, a gente tem que fazer a compensação para não alterar o número. E essa compensação é indicada ali pelo símbolo de porcentagem. Em outras palavras, esses 62,5% é a mesma coisa que 62,5 divididos por 100. E isso é justamente os 625 milésimos lá do começo dos cálculos. E é isso aí, espero ter ajudado. Se você gostou da videoaula ou se ela te acrescentou em algo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal, você está convidado a participar dessa jornada incrível pelo universo matemático. Até a próxima!